Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Espero que vocês estejam bem. Tomei a primeira dose da vacina, gente, tô super feliz. E assim, essas aulas gravadas agora, eu espero que vocês assistam, que vocês comentem, se tiver alguma dúvida, podem me mandar mensagem também, para a gente ir discutindo, né, e conversando. Hoje, então, a gente vai finalizar o modernismo. Vamos tratar hoje da terceira geração modernista, para explicar para vocês o que funciona, o que caracteriza, é uma coisa que cai bastante no Enem. E a gente vai encerrar, então, esse conteúdo na aula de hoje. Eu vou apresentar para vocês. Vamos de, né? Se vocês estiverem ouvindo barulho de cachorro chorando, é porque tem filhotinho de cachorro aqui e eles são muito barulhentos, mas vai dar tudo certo. Bom, então vamos lá. A primeira geração modernista, ela também é conhecida como a geração de 45. Isso porque a última fase do modernismo vai começar em 1945 e vai se estender até 1980. Alguns estudiosos, né, isso vai variar de pessoa e área do conhecimento, eles vão apontar o fim do modernismo no fim da década de 1960. E para outros acreditam que ele está presente até os dias atuais, que esse movimento literário ainda se faz presente. E é importante que a gente tenha em mente que essa terceira geração ela vai apresentar uma ruptura. Ela vai se divergir da primeira geração modernista, né? Eles eram motivados a questões de romper com o passado e priorizavam a liberdade, enquanto que a terceira geração, os escritores desse período, eles tinham uma atitude mais formal. Eles se opunham ao espírito radical e contestador do desenvolvido, né, a partir do Semana da Arte Moderna de 1922. Espero que vocês lembrem. Então, assim, falando brevemente, né, do contexto histórico, o primeiro ponto é que, no contexto histórico brasileiro, o Estado Novo no país, né, foi o fim do Estado Novo, implementado pelo governo Vargas, que durou de 1937 a 1945. E a nível mundial, o ano de 1945 ele vai ser o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário nazista. Só que, contudo, né, nesse período vai começar a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, além de ter início também essa corrida armamentista. Então, as características da terceira fase modernista vão ser o academicismo, lembrando que a primeira geração se opunha ao academicismo, enquanto que essa terceira geração adota o academicismo, o passadismo, que é o retorno ao passado, o resgate cultural antigo. Eles se opunham também à liberdade formal. Ai, socorro. Eles propunham também experimentações artísticas, eles adotaram também o estilo do realismo fantástico, né, de contos fantásticos. Também tinha o retorno à forma poética, né, eles valorizavam muito a métrica, a rima, a construção sintática e morfológica da língua. Tinha também influência do parnasianismo e do simbolismo, além de ter também inovações linguísticas, né, visando a metalinguagem. Eles também priorizavam o regionalismo universal, tinham uma temática social e humana, e eles também propunham uma linguagem mais objetiva. Então, a gente vai falar agora de dois pontos. Temos a prosa modernista e temos a poesia modernista. Gente, esse cachorro tá chorando demais. Meu Deus do céu. Então, nós vamos ter três tipos de prosa. Tem a prosa urbana, cuja principal característica é a ambientação, né, nesses espaços da cidade, da vida urbana, tudo isso em detrimento do campo e do espaço agrário. Então, a gente pode falar que a autora Lígia Fagundes Telles é um destaque na prosa urbana. Já a prosa regionalista, ela vai absorver aspectos do campo, dessa vida agrária, da fala coloquial e regionalista. A gente tem como exemplo dessa prosa as obras de Guimarães Rosa.
Temos também a prosa intimista. Ela é determinada pela exploração das temáticas humanas, então ela é mais íntima, psicológica, subjetiva, como a gente pode ver nas obras tanto da Clarice Lispector quanto da Lígia Fagundes Telles. Então é uma prosa mais voltada para a subjetividade do eu, vamos dizer assim. Então agora a gente vai falar de um grande autor, que é o João Guimarães Rosa, como citado ali na prosa regionalista. Então ele propunha a renovação da literatura regionalista, buscava também umas situações regionais que são universais, né, coisas comuns a todas as sociedades, mas principalmente a brasileira. Tinham personagens simbólicos do ambiente rural, então nós vamos ter o fazendeiro, nós vamos ter o trabalhador da lavoura, essas coisas. Tinha também transgressões linguísticas, isso é, utilização de termos de um português arcaico, né, de um português mais antigo, misturado com algumas outras línguas. Então, o João Guimarães Rosa também, nas obras dele, ele usava onomatopeias, palavras aglutinadas, ditados e provérbios. E as corruptelas também, que eram formas de adulterar nomes familiares. A gente conhece também Guimarães Rosa pela invenção de palavras. Então, se você pegar para ler uma obra dele, você vai ver que tem várias palavras inventadas, que o próprio autor inventou. Aí a gente tem como exemplo o Grande Sertão Veredas, né? Essa obra clássica da literatura brasileira. Então, nessa obra, a gente vai ter um fluxo de consciência. A gente vê também o Riobaldo, né, que é o personagem principal. Ele quer saber se o diabo existe, porque ele fez um tipo de pacto com o diabo no passado. Lembrando o passadismo. Vai ter o quê? Um impasse amoroso, uma intensidade dramática. É como uma epopeia moderna, que se passa no contexto brasileiro. Então, assim, a autoria e a narrativa dessa obra, ela é mais intimista, é mais a vida no interior. E essas sensações do eu, elas são mais importantes até que a própria história, que a própria narrativa. E os fatos, né, que são geralmente banais, que você lê achando que não vai dar em nada, na verdade eles vão servir como uma espécie de detonador para situações que as personagens vão viver. Vamos ter também a mulher como protagonista, o monólogo. O monólogo é muito importante para essa questão intimista da terceira geração, né? Essa valorização do eu, da subjetividade do eu, desse fluxo de consciência. Tem também um discurso indireto livre, originalidade. Tem também temas urbanos, metáforas e umas imagens estranhas e inesperadas. Então a gente pode falar também, né, que tem também como tema a solidão, o desencontro amoroso, a dificuldade de comunicação entre os sujeitos, essas inquietações existenciais que também estão muito caracterizadas nesse fluxo de consciência. E isso vai se caracterizar como a desintegração ou a redenção das personagens através também de epifanias, que são percepções súbitas de algo que até então estava sendo ignorado. Os principais autores, então, dessa terceira geração, nós vamos ter, né, no âmbito da prosa, a Clarice Lispector, que vai se destacar tanto na prosa quanto na poesia, mas eu optei por colocar ela na prosa para exemplificar melhor para vocês. Então temos Perto do Coração Selvagem, A Cidade Sitiada, A Paixão segundo GH e A Hora da Estrela, que é um dos mais famosos da Clarice Lispector. Lígia Fagundes Telles, ela é viva até hoje, ela escreveu romances, contos e poesias, e isso é uma das suas marcas, né? Essa exploração psicológica das personagens que ela cria. Então tem Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, Antes do Baile Verde e As Meninas. Temos também o Ariano Suassuna, né? Ele defendia muito essa questão da cultura popular brasileira. Então, temos as obras dele, Os Homens de Barro, O Alto de João da Cruz, O Rico Avarento e O Alto da Compadecida, que eu acho que é o mais famoso dele. Então, no âmbito da poesia modernista, a gente tem que pensar que, assim, por mais que a prosa tenha sido um tipo de texto mais explorado, né, por essa terceira geração, a poesia ela também é importante, ela vai se apresentar mediante uns aspectos de equilíbrio, né?
E então os poetas desse momento, eles eram considerados neoparnasianos, novos parnasianos. Isso porque a poesia estava impregnada de conceitos tanto do parnasianismo quanto do simbolismo. Lembrando que lá atrás, os precursores do modernismo no Brasil justamente queriam romper com esses estigmas do parnasianismo e do simbolismo. Então, aqui na terceira geração, já vai ser um resgate dessa memória, né? Isso porque os poetas dessa terceira geração, eles vão se preocupar muito com a estética, com a métrica, com a questão do verso, e vão buscar a perfeição do culto à forma. Então, eles primam pela forma da poesia. Então, as características da poesia modernista da terceira geração é a intensificação da diversidade e da pluralidade das tendências, né? Vão ter também desapegos às circunstâncias exteriores, lembrando dessa questão intimista, né? Tem também a valorização da palavra e do texto. Isso vai se refletir como? Através de uma poesia muito bem elaborada, inspirada na realidade exterior, né? Na angústia e na questão de sobrevivência dos sujeitos, tanto nas cidades quanto nos campos, e vamos ter também poemas concretistas. Os principais autores, então, vão ser João Cabral de Melo Neto, que é conhecido como poeta e engenheiro, né? Ele se destaca tanto na prosa quanto na poesia, isso porque ele tinha um rigor estético muito presente nas suas obras. Então, nós vamos ter Pedra do Sono, O Engenheiro, Morte e Vida Severina, que essa acho que todo mundo me conhece. Se não conhecer também não tem problema, que ninguém é obrigado. Mas eu sugiro, assim, que vocês busquem conhecer minimamente o enredo dos clássicos, tanto para conhecimento pessoal e tanto para quanto as provas de vestibular. Estou planejando aqui, para a nossa próxima aula, eu vou trazer 2 livros dessa terceira geração, assim, ou 2 livros mais importantes do modernismo no Brasil, para a gente discutir e conversar sobre, porque é uma coisa muito importante para o vestibular. Então, voltando às características, vão ter versos nítidos e muito precisos, os poemas vão ser quase que surrealistas, tem também a presença da metalinguagem, substantivos concretos, e não tem tanto uso de adjetivos, né? As temáticas vão ser, então, Nordeste, Pernambuco, os problemas socioeconômicos da sociedade brasileira desse período. Vamos ter Morte e Vida Severina apresentando essa questão da epopeia sobre um nordestino, né, que vai representar todas as classes pobres. Morte e Vida Severina é escrita em autos, tem aqui esses sinais de morte, morrido, morte matada, a gente lembra disso do Chaves, e também se passa num êxodo rural. O José Ribamar Ferreira também, né, ele tinha um pseudônimo, o Ferreira Goulart. A primeira fase dele vai ser voltada para o concretismo. A gente vai falar disso um pouquinho depois. O afastamento do concretismo e a criação do grupo neoconcretista, né, o concretismo moderno. A segunda fase dele vai ser a poesia engajada com problemas sociais, tem tom panfletário e agressivo, versos livres que obedecem aos padrões formais e tradicionais da norma culta. Então, assim, o concretismo é bem importante para a gente pensar essa poesia da terceira geração, porque era muito utilizado também. O concretismo, então, ele vai ser lançado na primeira Exposição Nacional de Arte Concreta de São Paulo, do Rio de Janeiro. É importante a gente ter em mente que os concretistas, eles não estão muito ligados à questão sintática da língua, né, voltada a uma construção. Eles vão priorizar muito a questão da forma, a questão imagética da poesia, né? Então, eles visavam reagir contra o convencionalismo nas artes, né, na poesia, tinham uma poesia mais visual, uma renovação do espaço e da língua. O verso ele vai ser eliminado como um elemento fundamental da poesia. Então, o que vai acontecer? Vão ser a distribuição de versos no papel de um modo criativo e não linear. Vão explorar a camada material do significante, né, que é o som, a forma, o tamanho da palavra. Vai ter muita influência também nos meios de comunicação.
E os desdobramentos, né, do concretismo foram o neoconcretismo e a poesia praxis. Eles vão ter também uma menor preocupação com a exploração visual desse significante, vão se preocupar muito com a sugestão proporcionada pelas palavras, né? Por exemplo, corpos vivos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo. Tem também o poema Processo, que também tinha menor preocupação com a exploração visual do significante, e eles buscavam se aproximar mais com esses recursos empregados na comunicação das massas. Também tinha influência do tropicalismo. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu baixei 2 exemplos aqui para a gente poder ter mais uma ideia visual dessa questão do concretismo, né? Eu espero, assim, que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, gente, não precisa ter medo, pode me mandar mensagem. Eu vou trazer algumas obras para a gente analisar. Então, aqui a gente está vendo ovo, novelo, novo no velho, o filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Isso é uma poesia concretista, também muito utilizada, mas adaptada, né, para essa terceira geração do modernismo. Vocês separam que sempre formam uma imagem, um desenho, e também eles têm muita preocupação, assim, com esses artifícios linguísticos e fonológicos de similaridade das palavras entre si. Essa outra, rio, 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 raio, 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 rio, rio. Isso também é um poema concretista. Eu vou parar de apresentar. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Bom, vou voltar depois, a gente pode fazer uma revisão de todos os conteúdos dados. Qualquer dúvida, só falar. Tchau, tchau, gente.